terceiro domingo do mês, na Igreja do Evangelho Quadrangular, é um dia de se falar no Evangelho do Senhor. É um dia de se proclamar este Evangelho que salva, que cura, que transforma, que traz as pessoas para os seus verdadeiros propósitos e que faz com que a nossa vida venha ter sentido e seja produtiva. Eu preciso aprender a entender qual é o meu papel dentro desse reino. Aquilo que eu preciso fazer e aquilo que para alcançar as pessoas as quais Deus vai colocar no meu caminho. Eu quero declarar nessa manhã que você é um instrumento de Deus. Você e eu somos a Bíblia que o ímpio lê. Você não precisa dar nenhuma palavra, você precisa viver uma vida regrada e orientada pela palavra do Senhor. E as pessoas vão perguntar: qual é o teu segredo? Por que você é tão abençoado? Por que você é tão feliz? Mesmo tendo problemas, mesmo tendo circunstâncias difíceis, mas você não perde a sua fé, você não para, você não volta atrás. Então, você é uma pessoa abençoada, Deus tem um propósito na sua vida, e você é a Bíblia que será lida pelas pessoas que estão ao seu redor. Eu não vou ler um versículo agora, fica tranquilo. Pastor, um dia sabe o que nós vamos fazer? Se a senhora permitir, um dia nós vamos começar com a oferta, depois nós vamos dar os avisos, depois a mensagem e depois o louvor. Vamos misturar tudo. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a gente está tão acostumado a um protocolo, os irmãos já ficam ali com o dedo no índice para saber onde que vai ler, né? Relaxa, fica tranquilo, o Senhor está no controle, tá bom? Então nós vamos falar sobre um tema hoje bastante importante, né? Vamos falar sobre crescimento, vamos falar sobre maturidade, que é uma coisa que deve acompanhar a nossa vida em todo o tempo, para que nós possamos perceber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não há como saber se nós fomos imaturos, né? Nós ouvimos uma palavra no domingo passado, nessa direção, e o Senhor me moveu a falar também a esse respeito. Então, muitas fases da nossa vida nos trazem grandes oportunidades de aprender. Às vezes, viver com sabedoria, prestando atenção nas circunstâncias ao nosso redor, pode nos livrar de muitos problemas, pode evitar com que a gente entre, né, por caminhos que podemos nos arrepender. Mas eu queria dizer para você o seguinte: a experiência, a sabedoria, ela não vem de graça, ela é algo que precisa ser conquistado. E a coisa mais importante da nossa vida, meus irmãos, é aprendermos a viver, a prestar atenção nas circunstâncias ao redor, para saber o que elas têm a nos oferecer, de aprendizado, de experiências, né? Então, quantos de vocês já não ouviram a famosa frase que diz assim: eu queria ter hoje 20 anos de idade com a experiência que eu tenho? Quem já ouviu isso? Você já ouviu isso? Seria muito legal, não seria? A gente ia evitar muitos problemas, sim ou não? Íamos evitar tantos erros e problemas, mas eu quero dizer para você que os erros e os problemas e as decisões ruins que você tomou, fizeram com que você, deram uma oportunidade para você aprender. Agora eu não sei se você aprendeu. Quem aprendeu aí, diga amém. Às vezes, irmãos, puxar a orelha, né? A minha mãe tinha muito costume de puxar, eu não sei como é que a minha orelha não é mais larga. Minha mãe puxava muito a minha orelha, porque cada erro que eu cometia, ela me chamava a atenção. Às vezes a vida faz isso conosco. Às vezes a vida traz um puxãozinho de orelha para a gente aprender. A gente já ouviu também aquela palavra que diz assim: ei, eu já vi esse filme. O que isso quer dizer? Isso já aconteceu. Eu estou sacando uma coisa esquisita vindo na minha direção, né? Como quem diz assim: aqui de novo, não. Porque errar é humano. Persistir no erro é burrice, né? Então, irmãos, muitas vezes a gente insiste em posturas que nos levam para trás, que nos fazem patinar. Já era para a gente estar num nível diferente, mas a gente não consegue avançar,
porque ficamos presos a coisas que não valem a pena. Quem já sentiu isso? Quem já falou aquela coisa que é costumeira, quando a gente comete um erro, a gente fala, fiz de novo. Quem já fez isso? Não dá uma dor no coração isso, irmãos? Fiz de novo, com aquele pesar. Não fiz de novo, que bom, que legal, que ótimo, mas fiz de novo com pesar de ter cometido erros. Né? Então, eu queria falar hoje, irmãos, do livro de Hebreus, que é dentre as obras mais maravilhosas do Novo Testamento. O livro de Hebreus, de escritor desconhecido, né, pelo menos a maioria dos estudiosos acha isso, mas ele tem, assim, uma profundidade muito grande em nos mostrar, irmãos, o ministério terreno de Jesus, o ministério celestial de Jesus e o sacerdócio de Jesus. A postura que ele resolveu mostrar como exemplo de comportamento que leva a pessoa a cumprir o seu propósito. Jesus é a nossa grande referência. E o livro de Hebreus vai dar uma descrição de como as atitudes do Senhor, né, fizeram com que ele fosse superior a Moisés. Lá no começo do livro, fala que Deus falou muitas vezes, em muitos tempos, pelos profetas, mas agora ele fala pelo Filho. Então isso mostra que Jesus é maior que os profetas. Jesus é maior. O livro de Hebreus vai falar no capítulo 1 que Jesus é maior do que o legislador Moisés. Pessoas muito consideradas, personagens muito importantes. Ele vai falar que Jesus é maior do que Arão, o sumo sacerdote que foi escolhido de uma linhagem especial, em que todos os seus descendentes seriam da elite do sacerdócio, daquilo que seria estabelecido diante do tabernáculo de Deus. O livro de Hebreus, o escritor aos Hebreus vai falar que Jesus é superior a Josué, o general de guerra, o homem ungido por Deus que levou o povo à terra prometida. E o escritor estabelece aqui diferenças significativas em relação a estes personagens. Hebreus vai nos conduzir ao entendimento de que o tabernáculo, a arca da aliança, as festas, os sacrifícios, todo aquele ritual, tudo aquilo que estava inserido dentro do ministério levítico, culminou na chegada de Jesus. E quando ele chegou, tudo mudou. Vale um glória a Deus isso? A Bíblia diz que na plenitude dos tempos ele veio à terra, onde houve um período em que os homens não ouviam a voz de Deus. Uma época em que aproximadamente 400 anos, até que chega João Batista, um novo profeta, que vai preparar os caminhos do Senhor, e a Bíblia diz que é a plenitude dos tempos, onde havia toda a estrutura essencial para que Jesus desenvolvesse um grande ministério. Então, Jesus é a voz profética que se levanta quando o homem estava perdido. Não foi assim na minha vida e na sua vida? Quando Jesus se levantou diante de você, que você levantou sua mão e disse: Senhor, eu te quero, eu te recebo, eu te aceito, eu quero que o Senhor dirija a minha vida. A sua vida mudou, sim ou não? Mas mudou para melhor? Às vezes, fica pior antes de melhorar, sim ou não? Quando a gente se aproxima do Senhor, a gente começa a enxergar coisas que não enxergava, sim ou não? A gente começa a prestar atenção em posturas, condutas, caminhos que a gente não entendia e passa a pensar, a refletir: eu acho que eu posso estar errado. Quando a conversão é de verdade, é genuína, a palavra é: eu tenho certeza que eu estou errado, porque Ele revela o profundo e o escondido, e com Ele mora luz. Ele é a luz do mundo, Ele é o Senhor da minha vida e da sua vida. Então, irmãos, né, o autor dos Hebreus, ele vai demonstrar
que lá no Antigo Testamento, esses personagens representavam traços de um caminho que apontava para Jesus. O primeiro e o maior de todos os personagens de toda a história foi dividida antes e depois. Não há, irmãos, menção de um personagem mais importante na Bíblia e nem na história. Após a chegada de Cristo, essa sombra do Antigo Testamento, ela já não era mais tão importante quanto era no começo. Imagine que o Antigo Testamento era aquele ônibus velho de linha, sabe aquele amarelão antigo, que vinha capengando assim, aquela fumacinha característica do lado assim, né? Quem nunca passou, né? Quem nunca passou por isso, né? Então você estava caminhando ali naquele ônibus, mas só que aquele ônibus só tinha combustível para chegar até um lugar. Esse lugar chama Jesus. Então este combustível, né, na plenitude dos tempos, acabou. E Jesus falou assim: agora o volante é meu. Agora sou eu quem dirijo. Agora a partir daqui nós vamos ajustar a trajetória. Nós vamos acertar os caminhos. Nós vamos entender quais são os princípios. Aquela lei ritual, aqueles procedimentos todos que levavam o homem a entender a questão da obediência a Deus, agora seria feito um upgrade, a régua ia subir, agora as coisas iam ficar mais afinadas. Jesus ia tirar a essência de tudo aquilo que foi ensinado lá no Antigo Testamento, ia transformar aquilo em princípios maravilhosos para nos conduzir a uma salvação. Então, irmãos, o livro de Hebreus vai falar sobre os rudimentos, né? Sobre as situações pelas quais esse povo foi conduzido até Jesus. Então, qual era a intenção do escritor de Hebreus? Um tempo em que a igreja estaria supostamente solidificada, tudo estaria estruturado, crescendo, tranquilo, mas uma grande perseguição, guarde bem essa palavra, uma grande perseguição começou. Por volta do ano 80, mais ou menos, da era cristã, a igreja estava estabelecida. O apóstolo João era um grande líder na igreja de Éfeso, e o evangelho estava sendo semeado e espalhado por todas as regiões, alcançando pessoas de lugares inimagináveis e mais longínquos que se possa pensar. Então, a igreja começa a receber uma perseguição muito ferrenha. As pessoas precisavam se mudar constantemente de lugares. Elas estavam, num tempo de um lugar, elas estavam perdendo as suas propriedades, elas estavam tendo seus bens confiscados, precisavam vender baratinho ali para trocar de lugar e mudar e ir para outro lugar, e elas estavam apenas tentando sobreviver dentro da sua fé. Eu acredito, meus irmãos, que isso nos traz uma grande lição. Quando estamos caminhando na direção certa e tentando fazer as coisas direito, tem perseguição. Quando você não é incomodado, é porque você não está incomodando ninguém. Às vezes a gente reclama das lutas, das provações pelas quais passamos. A pastora falou aqui sobre os inimigos. Eles sim cairão, porque o Senhor está do seu lado, mas há um tempo de aprendizado que isso pode trazer às nossas vidas. E nós, irmãos, dirigidos pelo Espírito de Deus, vemos a entender que quando este povo, ele passa deste momento do judaísmo, que é a sombra, para o cristianismo, que é a luz. Imagine, olha, eu estou vendo a minha sombra, aqui tem muita luz, né? Tem mais de uma sombra. Mas imagine aqui, eu estou aqui, o objeto real, antes de conhecer o real, a sombra é uma referência, sim ou não? Agora aqui você está vendo eu mexer o meu braço, a sombra também mexe, ainda bem que mexe, né? Se não mexesse ia ser esquisito. Mas ela mexe, porque há uma conexão entre o real e a sombra. Mas o real é colorido, sim ou não?
A sombra não. O real é nítido, tem uma resolução 4K, vamos dizer assim, a sombra não. Então, entendo, irmãos, o Antigo Testamento e os profetas e todos esses personagens que citamos foram sombra. Foram aquilo que conduziu até aquilo que era real e principal. Aqui, irmãos, os hebreus, né, o povo convertido ao cristianismo nessa época, estava flertando com uma volta ao judaísmo por conta das perseguições. Ou seja, estava com um pé numa canoa e com o outro pé na outra canoa. Eu pergunto para você, vai dar certo isso? Uma hora, irmãos, né, vai fazer uma abertura total e vai cair na água e vai se molhar. Então, meus irmãos, as circunstâncias, às vezes, ao nosso redor, elas nos levam a pensar, será que eu estou fazendo certo? Eu tenho certeza, irmãos, olha, pelo Espírito de Deus, vou falar uma coisa para você, que você já pensou, eu não estou entendendo nada, eu sou tão legal, eu sou tão bom, tão crente, tão convertido, por que acontece coisa ruim comigo? Você já pensou ou não pensou? Quem tem coragem de levantar a mão aí? Já pensou ou não? Quanto mais eu oro, mais... Está gravando, pastor? Está gravando? Melhor não falar, então. Às vezes, meus irmãos, nós incorremos no erro de pensar que se pararmos de semear, vai ficar melhor. Não. Quando você para de semear, você ainda está colhendo os frutos do que você semeou lá atrás. E essa brecha, às vezes no momento de indecisão, você fala assim, não vale a pena ser crente, isso é muito difícil, está louco, isso aqui é para doido, isso aqui não serve para mim. Vou dar um tempo. Não tem aquela animação, os 100 floresta? Hoje tem os 100 igreja. É aquele que gosta de ficar em casa, aquele que é online, só que não. Ele só liga, dá um like, para aparecer o nome dele lá, mas ele não está escutando nada, irmãos. Isso é que nem aquela devocional que você solta lá só para escutar, mas você não presta atenção. Às vezes estamos chovendo no molhado, irmãos. Estamos fazendo coisas para os outros verem, estamos tentando mostrar uma aparência, mas o verdadeiro evangelho, ele muda a vida das pessoas, ele amadurece as pessoas. Ele cria uma casca, ele cria uma resistência. O escritor está tentando explicar que ter deixado a sombra e abraçado a realidade em virtude de uma circunstância adversa e retornar à sombra é dar um passo atrás. Apostasia, irmãos, é um retrocesso terrível. Hoje, quando refletimos na nossa vida e aquilo que vivemos, hoje eu preciso olhar para trás e perceber que eu era melhor do que eu sou, e hoje eu sou melhor do que eu era, que a minha vida melhorou, que eu tenho mais experiência. Às vezes a gente pensa assim, bom, se me falasse isso há uns 10 anos atrás, tinha tomado uma voadora gospel. Agora que eu já sou mais esclarecido, então eu já sei o que acontece, isso não vale a pena. Não é que a gente está ficando frouxo, presta atenção, que a gente está ficando sábio. A gente sabe o que vale a pena e o que não vale a pena. Dar um passo atrás, irmãos, regressar, regredir, deixar de acreditar em valores que Deus já te deu, que Ele já te ensinou, você foi instruído, você pagou um preço alto para aprender certas lições, e agora você vai fazer um mimimizinho gospel, e voltar atrás, e deixar de ser essa pessoa que Deus planejou para a sua vida, de ser essa pessoa forte, essa pessoa ungida, essa pessoa que prega o evangelho, doa quem doer. Ah, mas é difícil. É claro que é difícil, se fosse fácil não tinha graça, né? Coloca para mim lá, meu querido, agora eu vou ler, Hebreus capítulo 1, verso 3, está quase terminando a mensagem, agora eu vou ler. Desculpa, coloca lá o 5:12, por favor. Coloca na ARA, por favor.
que às vezes eu pulo aqui, já falei tudo isso. Agora eu vou falar isso aqui. Hebreus 5:12. Olha só. Coloca a RA, irmão. É essa? Então eu que estou errado aqui. Deixa eu ler ali, então. Pois com efeito, quando deviam ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine. Qual que é a palavra que vem depois? De novo. Então isso quer dizer o quê? Já foi ensinado antes. Não é assim que a gente se sente às vezes? Pô, mas né, às vezes a pessoa ensina uma coisa para a pessoa. A gente, irmãos, como pastor, descobre problemas que a gente nem sabia que era problema. Às vezes, irmãos, a pessoa vem te cumprimentar, você nem pergunta como está, pergunta onde é que dói. Porque os problemas são recorrentes. Irmãos, eu quero profetizar na sua vida, problemas novos, não os mesmos. Nunca. Não tem como viver sem problema, né? Ninguém aceitou o problema, né? Mas é assim, irmãos, a vida é assim, não tem jeito. Então está escrito ali, olha, há necessidade de que alguém vos ensine mais uma vez. Olha só, quais são os princípios elementares, algumas traduções falam rudimentares, ou seja, aquilo que estava lá no começo, é aquilo que é básico, aquilo que do começo mesmo, né? Dos oráculos de Deus, ou seja, dos conselhos de Deus, assim vos tornaste como necessitados de leitinho. Vocês lembram uma propaganda do Burger King, que tinha um baita do sanduichão assim, que o cara, era um desafio, aí o cara começava a comer, chegava uma hora e não aguentava mais, daí ele falava para ele assim, não aguenta, toma leitinho. Não era assim? Às vezes, irmãos, às vezes eu me olho, eu me vejo, né, numa situação tão infantil, com algumas atitudes. Vou confessar esse pecado para vocês. Uma vez eu estava discutindo com meu filho sobre futebol. Fui repreendido pela minha esposa. Eu não entendo nada, irmãos, disso aí. Mas ele entende pra caramba. Sabe por quê? Porque ele estuda. Ele gosta. Ele sabe até o preço que os caras pagam no jogador. Ele conhece muito de futebol. E eu, não, mas eu sou o pai. Quem manda aqui sou eu. Não, pai, você está errado. Estou errado nada. Cala a boca. Quem manda aqui sou eu. Irmãos, aí a minha esposa, com toda a sabedoria do céu, falou, você parece criança. Você está discutindo com adolescente. Talvez você já tenha se pegado fazendo isso. Talvez você tenha visto, olhado para você, refletido, dizendo assim, o que eu estou fazendo? Meu Deus do céu, eu não acredito que eu falei isso. Eu não acredito que eu passei por isso. Irmãos, hoje nós precisamos seguir em frente na nossa fé, sem deixar que os valores que já Deus nos deu sejam perdidos. Às vezes a gente não consegue enxergar, irmãos, o que Deus tem à frente. Um dos textos mais maravilhosos que a palavra de Deus nos revela, segundo os Coríntios capítulo 4, verso 12, não olhando para as coisas que se veem, porque as que se veem são passageiras, são temporais, mas as que não se veem são eternas. Irmãos, tem coisas eternas à sua frente, tem caminhos eternos à sua frente, você pode trilhar esses caminhos, mas sem amadurecer não dá. Não dá mais para voltar atrás, irmãos, não dá mais para buscar a sombra, não dá mais para ficar flertando com coisas do passado. Não dá, irmãos, para se sentir atraído por coisas que você já venceu. Palavras de maldição que você já falou, renuncie. Jogue tudo isso fora. Deus vai te abençoar. Olha só, Hebreus 5:11 diz assim, a esse respeito, muitas coisas que dizer é difícil de explicar, porque vós tendes tornado tardios em ouvir. Eu quero encerrar com essa palavra sobre a sua vida. Tiago, ele nos dá uma orientação, todo homem seja pronto a ouvir, tardio em falar e tardio em irar-se.
Irmãos, você já conversou com uma pessoa que ela não te deixa falar? Você está explicando o negócio para ela, ela atravessa, parece o Moisés, está sempre atravessando. A gente não consegue explicar. Ela responde sem você terminar de falar o que você estava falando. Depois ela passa vergonha porque não era nada daquilo. Então, irmãos, escute. Aqui o escritor está repreendendo o povo. Olha, vocês não entendem o que vocês estão ouvindo. Preste atenção. Eu tenho certeza, irmãos, que às vezes o teu discipulador, a tua pastora, as pessoas, os líderes dessa igreja, têm te dado uma palavra, e você vai lá, e você vai ver o cara fazendo de novo do mesmo jeito. Irmãos, chega de dar canelada na ponta da cama. Chega de bater nos lugares onde dói. É hora de seguir em frente, é hora de crescer, é hora de abandonar as coisas de criança. Paulo, ele falou assim, quando era menino, pensava como menino, agia como menino, mas depois eu cresci. Fique de pé, vamos orar. Quem já cresceu aí? Eu quero que você declare essa palavra assim comigo. Diga, eu sou um crente de mente renovada. Quem recebe isso? Amém? Então, se a mente foi renovada, chega das coisas velhas. Chega de olhar para o Velho Testamento, né, no sentido que nós falamos aqui. Chega de ficar amarrado a coisas que estão lá atrás. Irmãos, nós não temos tempo a perder. O Evangelho tem pressa. Jesus tem pressa. Irmãos, pessoas estão se perdendo, indo para o inferno aos montes. Eu quero te convidar a orar neste momento, para que o teu testemunho seja tão maduro, que faça com que Deus se levante e se mostre na vida de pessoas que precisam ser salvas. É só assim, irmãos, que nós vamos vencer. É só assim que as pessoas vão ser chamadas à sua atenção. É só assim que nós poderemos oferecer a fonte, a água da vida, aquele que salva, aquele que cura, transforma, aquele que traz o Espírito Santo, que é o grande convencedor do homem. Eu quero orar com você, feche seus olhos. Querido Deus, nós estamos aqui, Senhor, na certeza de que o Senhor também está. E por causa, meu Deus, dessa palavra, o nosso coração, meu Deus, muitas vezes fica apertado, Deus, com as nossas atitudes, com aquilo que não vencemos, com aquilo que temos deixado, meu Deus, a desejar, diante de uma postura, como o escritor disse aqui, já deviam ser mestres, já deviam estar mais avançados, já deviam estar mais além, mas muitas vezes estamos patinando e perdendo para aquelas pessoas que recém chegaram. Deus, essa história precisa ser mudada. Eu preciso crescer, eu preciso amadurecer, eu preciso viver uma vida ilibada diante do Teu Espírito Santo, que é a fonte de convencimento de todas as coisas. Que as pessoas ao meu redor entendam, Senhor, quanto o preço que tenho pago, porque esse Evangelho vale a pena, porque esse Evangelho é essa salvação. Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade, a única vida, e aquele que pode me levar a Deus, se eu assim o desejar. Em Deus, em nome de Jesus, sonda o coração daquele que está agora, Senhor, se sentindo desanimado, está tentando, pensando voltar atrás, está entristecido, abatido, não tem conseguido perdoar a si mesmo, muitas vezes pelos erros cometidos. Dá agora, Senhor, um crescimento, e que a graça e o poder e a misericórdia de Deus sejam derramados sobre a sua vida. Eu oro assim porque eu creio, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Quem vai crescer, diga amém. Sente-se. Nós vamos dar os nossos avisos. Bastante.